receita do pão caseiro que eu faço aqui em casa. E aqui os ingredientes. Olha, eu vou usar 3 colheres de óleo, um ovo e uma colherzinha de chá de açúcar e outra de sal. E um sachê desse aqui do fermento biológico, esse de 10 gramas. Eu uso dessa marca aqui, pode ser a marca que a pessoa queira. E meio quilo, 500 gramas de farinha de trigo. Daí eu mostro já misturando todos esses ingredientes. Olha só, aqui eu coloquei toda aquela mistura, que foi o ovo, o óleo, o sal, o açúcar e o fermento. Misturei todos aqui, daí agora eu vou colocar os 500 gramas da farinha de trigo. E vou mexendo, vou mexer tudo isso aqui. Daí a gente vai agora mexer com a mão para ficar uma massa bem homogênea. A gente vai mexer tudo isso aqui. E aqui eu tenho 100 ml de água morna, que eu vou aqui colocando aos poucos nessa massa para ela chegar ao ponto. Se precisar de mais, você vai colocando a água aos pouquinhos e mexendo. Daí você vai vendo o ponto da massa. Quando ela estiver no ponto, aí você percebe, quando ela estiver totalmente desgrudando da mão, daí você vê que ela já tá chegando no ponto certo. Pronto, aqui já mexemos toda a massa. Ela fica nesse ponto aqui, ó, que ela desgruda da sua mão. Tá vendo só que ela sai do fundo da vasilha? Ela fica nesse ponto. Eu cheguei a usar mais de 100 ml de água morna. Foram um copo desse americano de água morna e meio, cerca de 150 ml de água. Eu cheguei a usar. Você vai colocando aos pouquinhos e vai vendo o quanto é necessário colocar, até ela chegar a esse ponto, desgrudar da sua mão e ficar assim. Você vai deixar ela agora descansar em cerca de 1 hora, se tiver o dia quente. Se for frio, você deixa mais um tempo. Aqui tá frio hoje, eu vou deixar 1h30 ela descansando aqui. Daí outro detalhe, a farinha de trigo que você for usar, use ela sem o fermento. Porque a gente compra a farinha, tem com fermento e sem fermento. Para o pão, você usa a farinha sem o fermento. Vai usar apenas o fermento biológico, tá? Aí você vai deixar ela agora descansar. Eu vou deixar aqui cerca de 1h30, 1h30. Vou deixar descansar e depois eu continuo mostrando para vocês. Agora a gente vai ver o resultado. Deixei 1h40 minutos, eu deixei. Olha só como ela aumentou de tamanho, tá vendo só? Ela cresceu bastante, tá bem fofinha, olha. Tá vendo como ela tá fofinha? Daí a gente vamos dividir. Eu pensei em fazer 2 pães grandes, mas eu decidi fazer menores. Vou fazer uns pães pequenos. Daí eu vou polvilhar um pouco da farinha aqui pra gente abrir essa massa. Vamos abrir essa massa, vou dividir ela. Dividir ela em 2 partes aqui. E vamos abrir a massa. Tá bem fofinha, gente. Muito, muito gostoso de mexer. Eu amo mexer com massa assim de pão, pizza. Aí eu vou abrir aqui ela todinha, deixar ela bem aberta, pra gente fazer os nossos pãezinhos. Olha só, pra adiantar mais o vídeo, não ficar longo, eu já fui dando uma adiantada aqui. Eu abri a massa, aí eu cortei as laterais dela, aí eu fiz esses cortinhos aqui na massa, olha só. Fiz esses cortinhos aqui e esse pão é recheado, tá, gente? Aí eu fiz aqui, o recheio vai dar preferência da pessoa. Daqui eu peguei presunto e mussarela. Piquei e coloquei orégano. Coloquei um pouco de orégano e misturei. Vai ser o recheio desse pão. Aí a gente coloca aqui todo o recheio, vai colocando todo o recheio aqui pra gente virar essa massa. Fica muito, muito bom esse pão. Eu decidi fazer assim, tá? Faz pequenininho, faz o tamanho que a pessoa queira. Aí eu ia fazer pequeno, mas depois eu decidi fazer assim mesmo.
Daí a pessoa quem decide como faz, tá? O recheio faz pão da sua preferência, como é que você queira. Pequeno, grande, daí quem diz é você, tá? Aí a gente vai aqui virar, vamos virar ele, ajeitando, para não escapar nada. Vamos ajeitar aqui esse recheio e viramos novamente. Como ele é num tamanho maior, aí fica até um pouco mais complicado para virar, mas dá certo. Vai virando aos pouquinhos, ajeitando. Ajeita daqui, ajeita dali, como diz o nordestino. E aqui a gente vamos ajeitando ele, tá? As tirinhas que eu fiz, aí eu gosto de fazer assim. Mas aí você use a sua criatividade, faça da forma que você achar melhor. Esse pão ficou até longo, né? Olha só o tamanho dele. E foi só uma parte da massa, tá? Ainda falta outra parte. Pra mim abrir ainda vai dar outros pãezinhos. Daqui, vou fazer todo esse processo. Olha só, como fiz mostrando pra vocês fazendo os pães. Aqui eu coloquei nessa forminha, deram 3 pãezinhos. Eu corto ao meio mesmo, ó. Dá pra ver. Aí eu vou deixar eles descansando por mais 1 hora. Gente, olha os meus pãozinhos depois de uns 40 minutos que eu deixei novamente. Deixei de 40 minutos para eles crescerem mais um pouquinho por conta que tá frio. Aí em tudo que tá frio a massa não tem um bom crescimento, sabe? Tem que esperar mais um pouco. Daí eles cresceram mais. Aí agora eu vou pincelá-los com gema de ovo. Tem um gema de ovo aqui. Aí eu pincelo e coloco um pouco de orégano por cima. Tá uns barulhozinhos porque tá tempo de São João. E as pessoas soltando fogos aqui. Aí tem um pouco de barulho, tá? Mas eu tô filmando aqui sozinha. Aí fica mais complicado. Daí eu pincelo um pouco de gema. E coloco um pouco do orégano por cima, até que é bom porque tira um pouco até do cheiro para quem não gosta do ovo, tá? Mas depois que fica assado, você não sente sabor de ovo nem cheiro não, tá? Aí daí você coloca um pouco de orégano. Eu coloco um pouco do orégano por cima, porque isso ajuda a tirar um pouco do cheiro do ovo e também o gostinho que o orégano tem, né? Muito bom. Aí meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Aí eu vou levar agora por aproximadamente 35 minutos. Aí depois volto mostrando o resultado. Olha, deixei no forno por 40 minutos, porque a gente aqui em casa gosta dele assim bem douradinho. Olha só o recheio, como ele saiu, ele queima um pouquinho, mas é normal. Você tira o excesso, porque foi de queijo principalmente, aí ele derrama um pouco. Aí eu gosto dele douradinho assim, aí ficou 40 minutos. Pra quem gosta dele mais branquinho, deixa entre 30 a 35 minutos. Daí a gente aqui em casa gosta dele assim, bem douradinho. Aí o Felipe quem tá aqui, ó, filmando pra mim, meu coqueiro. Daí, olha como ele fica. Olha só o recheio. Olha que delícia. Daí, olha, pra comer com cafezinho, fica muito, muito bom.